Olá, hoje, quarta-feira, 20 de março de 2019, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve manter a taxa básica de juros da economia brasileira estável em 6,5% ao ano. Hoje vai acontecer a primeira reunião comandada pelo novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para este ano, a meta central de inflação é de 4,25%, podendo oscilar entre 2,75% a 5,75%. E para 2020 é de 4%, com intervalo de tolerância de 2,5% a 5,5%. Vamos agora a outros destaques da edição do Jornal da Assembleia. O deputado Estevão Galvão, do DEM, foi eleito corregedor da Assembleia Legislativa durante sessão plenária, realizada no plenário Juscelino Kubitschek. Autoridades, políticos e médicos se reuniram durante 2 dias para discutir a judicialização da saúde. Seminário promovido pelo Partido dos Trabalhadores discutiu a importância da educação como instrumento de evolução de uma sociedade democrática. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. No plenário Dom Pedro I vai acontecer, a partir das 6 da tarde, uma reunião com técnicos de saneamento básico. Quem traz agora mais informações para a gente é a repórter Priscila Silvério. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o objetivo, então, desse encontro é discutir a medida provisória 868 de 2018 do governo Temer. Olha, essa medida fala sobre o marco legal com relação aos esgotos no país. Quer atribuir à Agência Nacional de Águas a competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento. Bom, os trabalhadores, então, são contra esta medida porque ela tira dos municípios a autonomia. E outro receio é que com essa medida, então, a Sabesp possa ser privatizada. Bom, a reunião está marcada para começar às 6 horas da tarde no plenário Dom Pedro I e tem apoio da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Sérgio. Ok, obrigado aí pelas suas informações, Priscila. E o repórter Marcos Bemerade tem agora informações sobre o evento da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, que acontece no Auditório Franco Montoro. É isso, Marcos? Boa tarde para você. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aliás, um ótimo dia a todos nós, Sérgio. Trata-se de um encontro de ex-integrantes e integrantes das Forças de Paz da ONU, onde o Brasil teve uma participação e ainda tem uma participação ativa. São militares ativos e inativos das Forças Armadas Brasileiras e estarão aí presentes policiais militares, policiais civis, policiais federais, guardas municipais, autoridades eclesiásticas e autoridades civis da nossa sociedade que tem por objetivo fazer o bem a todas as pessoas. E para marcar de maneira aí permanente essa longa história de sucesso militar e humanitário, a associação criou a medalha cinquentenário da Força de Paz do Brasil, Sérgio. Medalha cinquentenário das Forças de Paz do Brasil premia e reverencia os nobres atributos daqueles que tenham praticados nobres ações perante as demais nações. E em sinal de reconhecimento aos valores militares, espírito de civismo, preservação da memória e também serviços prestados à pátria. O solicitante é o deputado Coronel Telhada e o evento está previsto para começar às 7h30 da noite, Sérgio, no auditório Franco Montoro. Sérgio. Ok, obrigado, Marcos. A sessão ordinária desta terça-feira marcou a primeira ordem do dia da 19ª legislatura do Parlamento Paulista. Durante a sessão, o deputado Estevão Galvão, do DEM, foi eleito corregedor da Assembleia Legislativa. Nesta sessão foram indicadas as lideranças dos partidos. Ao todo, 24 partidos atuam aqui na casa. E também foi indicada a liderança do governo, que será do deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Também foi eleito na sessão ordinária por unanimidade para ocupar o cargo de corregedor o deputado Estevão Galvão, do Democratas. A corregedoria tem entre suas funções promover a ordem e a disciplina no âmbito da Assembleia e também fazer a sindicância de ilícitos que envolvam deputados. O deputado Estevão Galvão tem mais de 4 décadas de vida pública, foi prefeito e vereador na cidade de Suzano e aqui na casa foi o segundo secretário. Senhor presidente, eu tenho 2 filhas, tenho 3 netos, completo esse ano 50 anos de casado. E devo dizer que eu sempre digo que o legado que eu quero deixar para minhas filhas e para os meus netos é a minha conduta
e o meu comportamento. E devo dizer, se eu fui muito bem recebido, se eu fui hoje eleito por todos os deputados dessa casa, é resultado da minha conduta e do meu comportamento. Muito obrigado a todos. Quero parabenizar a casa e também Estevão Galvão, esse grande homem que já está na vida pública há muitos anos, foi 4 vezes prefeito de Suzano, foi também deputado federal, está em inúmeros mandatos aqui na casa. Então, é um excelente nome hoje para corregedor da casa, com experiência, uma pessoa humilde, com o passado limpo. E é muito importante, viu, Estevão, que você esteja sempre forte e atendendo todos os novos e também os reeleitos aqui na casa, dando uma assistência para todos nós. Gostaria de parabenizar aqui o nobre deputado Estevão Galvão. Deputado Estevão Galvão, que é da minha região do Alto Tietê, e é um exemplo de política no Alto Tietê, foi um grande prefeito para Suzano, trabalhou sempre pelo desenvolvimento daquela região, e ele tem uma figura ímpar na região. E é um político que é reconhecido pelo cumprimento de suas propostas, de seu trabalho, e um cumpridor do seu dever. É um professor, um exemplo a ser seguido na política, por toda a sua história, e não é à toa que ele coleciona tantas vitórias assim na sua carreira. Estevão, obrigado por tudo que você me ensinou lá na região do Alto Tietê. Deputado, Estevão, obrigado por tudo que você me ensinou na região do Alto Tietê. Tenho todo o respeito do mundo e sigo o seu exemplo com toda a tranquilidade de que é uma carreira política vencedora e principalmente como pai, avô e um grande homem de família que o senhor é. Parabéns mais uma vez e eu tenho certeza que muitas vitórias ainda virão na sua vida. Parabéns. Audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu o fim do programa Escola da Família pelo governo do Estado. A iniciativa desse encontro partiu do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Até mesmo antes da audiência pública começar, vice-diretores de escolas estaduais e estudantes universitários fizeram uma pequena reunião para debater os assuntos a serem discutidos. Segundo eles, são muitas questões sem respostas. Procuramos o FDE, o governo do estado, universidades, nunca ninguém se posiciona, ninguém passa informações. Fomos à reitoria, não tem quem nos recebe, ninguém se dispõe. Inclusive, fizemos uma manifestação na universidade, mesmo assim, de maneira nenhuma, ninguém quis nos atender, optaram, falaram que iriam chamar a polícia, até que desceu alguém, mas não deram resposta nenhuma. Desde 2003, a Secretaria Estadual de Educação arcava com 50% do valor da mensalidade da faculdade de estudantes universitários com teto de R$ 500. O restante do valor era abatido pelas instituições conveniadas. Em contrapartida, aos finais de semana, os universitários beneficiados atuavam como educadores do programa Escola da Família. O fechamento de escolas leva as crianças para a rua, levando ao crime, né? E não é isso que a gente quer. Nós somos espelho para muitas crianças naquelas escolas. Elas veem que estudar dá um resultado, faz algum sentido para a vida. A gente pode sim ser voluntário, mas nós queremos mostrar para o governo que o programa tem importância e que se acabar, as pessoas que são beneficiadas por eles vai se prejudicar muito. Em janeiro deste ano, uma resolução do governo tirou os vice-diretores responsáveis pelas atividades dentro das escolas do programa. O deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi, apresentou um PDL, projeto de decreto legislativo, revogando esta resolução. Nós vamos levar o caso para o Ministério Público, para a Secretaria da Educação e para a Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, porque o programa tem que permanecer. Ele já foi reduzido, já foi precarizado, agora o que eles estão fazendo é um verdadeiro desmonte de um programa essencial hoje na escola estadual. Projeto de lei quer criar o Dia Roxo para conscientizar a população sobre os problemas e mitos da epilepsia. Voltamos já já. Dia Roxo. O Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, promoveu hoje um curso sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro. Quem traz os detalhes é a repórter Priscila Silvério. E eu pergunto para ela também o que você está fazendo com o seu dinheiro, Priscila. Olha, Sérgio, é para se pensar, viu? E colocar tudo no papel
para não dar erro, né? Porque as dívidas, elas batem na porta. Bom, essa foi a primeira palestra de um ciclo que acontece até o final do semestre com o economista André Galhardo. André, quais foram as dicas que você passou hoje para o público? Bom, uma das coisas que a gente abordou foi a situação. 56% das famílias hoje no Brasil estão endividadas. E é o pior tipo de endividamento possível, que é no crédito do cartão de crédito, né, os juros rotativo, crédito rotativo, e os juros do cheque especial. Então, além de estarmos super endividados, as nossas dívidas elas estão nos piores produtos financeiros possíveis. Então, renegociar a dívida para a gente tentar não só livrar, né, esse peso que hoje incide sobre as famílias, mas de dar a condição do Brasil crescer. Uma das principais ferramentas que a gente tem para dar dinâmica de novo para a nossa economia em 2019, ou seja, voltar a crescer com vigor, é o consumo. E o consumo está travado, principalmente porque as famílias estão altamente endividadas e o custo do carregamento dessa dívida é muito alto. O spread bancário no Brasil é um dos mais altos do mundo, inclusive mais altos do que os nossos pares aqui na América do Sul. Uma vez por mês você vem então aqui à Assembleia para dividir conhecimento. Tem outros temas já que você possa adiantar para a gente? Tem sim, a gente vai falar de revolução industrial, nós vamos falar de contas públicas, finanças públicas, nós vamos falar de novo de investimento, o pessoal gostou bastante da palestra de hoje. Então, de modo geral, a gente vai falar de economia, projeções macroeconômicas para 2019, para dar uma ajuda, conduzir as pessoas e as empresas a tomarem o melhor caminho nessa crise que a gente atravessa. Ok, muito obrigada. Bom, nesta quinta e sexta-feira tem mais atividade no ILP, tá? Ele promove o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Legística. Olha, a legística é um dos ramos da ciência da legislação e busca a qualidade das normas jurídicas e também a efetividade dela. O evento acontece em homenagem a Carlos Blanco de Moraes, que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele vai participar do evento e com ele grandes nomes do direito no Brasil, como Ives Gandra Martins Filho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, José Levi Melo do Amaral Júnior, procurador-geral da Fazenda Nacional, e Rubens Naman Rizek, que é secretário de Justiça do município de São Paulo. Bom, Sérgio, esse evento também é gratuito, acontece nos dias 21 e 22 de março, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, no ILP. As inscrições devem ser feitas pelo site saopaulo.sp.leg.br/Escola do Parlamento. Sérgio. Ok, então, né, Priscila, vou deixar o recado aqui, participem aí para vocês saberem o que fazer com o dinheiro de vocês. Agentes penitenciários realizaram aqui na Assembleia Legislativa um debate sobre as condições de trabalho da categoria. Entre os temas discutidos está a privatização de presídios do Estado. O encontro contou com a presença de parlamentares, agentes penitenciários de escolta e vigilância penitenciária, oficiais administrativos, operacionais e da saúde penitenciária. De acordo com o presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, o objetivo da audiência pública foi debater o sistema penitenciário de maneira ampla e profunda. A privatização, nosso maior receio, como dito aqui na audiência, é justamente o crime organizado também poder fazer parte, montar uma empresa. Vinha dialogar com os trabalhadores e para entender todo esse contexto, que o sistema prisional em São Paulo é grande, ele é complexo e somente quem realmente trabalha dentro dele sabe o que acontece, o que se passa. O debate abordou a saúde mental do agente prisional, um profissional responsável pela segurança interna de um presídio e pela ordem entre os presos, desempenha uma função de alto risco, gerando sofrimento psíquico e estresse no trabalho. Isso é muito decorrência do próprio trabalho, né, das especificidades do trabalho com a população carcerária, que é um trabalho de extrema importância, mas que traz uma pressão muito grande no cotidiano, e isso com o tempo adoece, mas também das condições de trabalho. Então é um ambiente insalubre. Para o deputado Sargento Nery, o crime organizado e a transferência de presos perigosos são temas que merecem atenções especiais. Hoje o crime está organizado. Hoje o crime tem liderança dentro dos presídios. O que nós precisamos é privatização. Nós precisamos valorizar os agentes penitenciários, nós precisamos dar suporte, mecanismos e meios para que eles trabalhem.
Hoje nós precisamos resolver um problema seríssimo no nosso estado, que é a transferência dos líderes de facções. Já o deputado Carlos Gianazzi do PSOL é contra a privatização das penitenciárias do estado de São Paulo. Vai ser um caos se isso acontecer no estado de São Paulo. Os servidores são contra, vários setores da sociedade também. E, além disso, a nossa preocupação aqui hoje na Assembleia Legislativa é no sentido de defender a valorização salarial dos servidores, que estão com salários defasados e achatados há muitos anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 50 milhões de pessoas sofrem de epilepsia no mundo. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, quer conscientizar a população criando o Dia Roxo para alertar sobre os problemas e mitos dessa doença. Viviane Sperg é psicóloga e mãe de Vitor, de 18 anos. Com 7 meses, o filho teve a primeira crise de epilepsia. Durante a infância, Vitor enfrentou o preconceito. As festinhas de aniversário, né? Mesmo as crianças não sabendo como era a convulsão do Vitor, muitas vezes não convidava para os aniversários, pensando que poderia ter, né, uma crise durante uma festa. A epilepsia é uma lesão no cérebro e pode ter como causa o fator genético, ou ainda pode ser adquirida durante a vida, provocada por um trauma, por exemplo. Segundo o professor titular de Neurologia da Unicamp, Dr. Lili Min, falta conhecimento pela maior parte da população quando o assunto é o tratamento e os primeiros socorros. As crises epiléticas são das mais variadas. O que a população geralmente conhece é aquela famosa convulsão em que a pessoa fica toda dura, grita e se debate. Então, é uma forma de crise epilética. A crise epilética, geralmente, é de curta duração, de segundos. Em geral, isso não acarreta nenhum dano à pessoa. Entretanto, à medida que o tempo progride e a crise ela perpetua, continua, ela pode trazer alguns riscos já. O movimento internacional Purple Day quer conscientizar sobre as causas, tratamento e preconceito sobre a doença. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, criou o projeto de lei 403 de 2018, que institui o Dia Roxo, a ser lembrado no dia 26 de março. Quem tem epilepsia não pode ficar sem o medicamento e muitas vezes vai ao UBS, e não tem esse medicamento. Os nossos médicos não se preparam para atender os nossos doentes de epilepsia. E eu, como autor, eu, como proponente da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa em defesa do direito das pessoas com epilepsia, onde a gente pretende desenvolver políticas públicas que trate desse problema, a gente também é autor dessa lei que cria o Dia Roxo, que é para refletirmos, e que a sociedade possa debater e ter um maior conhecimento para que a gente possa buscar políticas públicas que amenizem o sofrimento do doente e também dos familiares. Juízes, advogados, operadores do direito e médicos se reuniram durante 2 dias para discutir a judicialização da saúde. A reportagem é da Priscila Silvério. Realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a 3ª Jornada de Direito da Saúde faz parte das ações do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado em 2010 com o objetivo de monitorar a resolução de demandas de assistência no setor. Esse projeto tem como objetivo levar a melhor evidência científica, o conhecimento científico sobre a pertinência ou não pertinência de um dado tratamento que é solicitado ao juiz para autorizar ou não, e o objetivo então é dar ao juiz os subsídios para que ele possa decidir, com base na melhor evidência científica, se aquele pedido faz sentido, se o paciente vai se beneficiar ou se o paciente não vai se beneficiar. O ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, falou dos esforços do Judiciário para garantir o direito da população. Os integrantes dos comitês estaduais e do Comitê Executivo Nacional do Fórum da Saúde identificaram a necessidade de revisar os enunciados anteriormente aprovados, bem como discutir e elaborar novos enunciados, permitindo, desse modo, a atualização em torno dos temas que gravitam a judicialização da saúde.
as jornadas de direito da saúde do CNJ, assim como as demais jornadas de direito, se mostram poderosas ferramentas de referência para os operadores do direito. O ministro da Saúde falou dos desafios da universalização da saúde. Mais é deixar o Ministério da Saúde como um aliado de toda a ciência, como um aliado do sistema do arcabouço jurídico brasileiro, dentro da lei brasileira, cumprindo todas as determinações judiciais, mas não deixando de alertar para a gravidade do desequilíbrio do sistema com que essas decisões judiciais podem levar que o grande sonho geracional de construir um sistema universal seja frustrado pela nossa própria desorganização do ponto de vista de como trazer isso à luz das leis. Durante o evento, foi anunciada a pesquisa sobre a judicialização da saúde no Brasil, perfil das demandas, causas e propostas de solução. A pesquisa identificou quase 500 mil processos em primeira instância relacionados à saúde entre os anos de 2008 e 2017, com um aumento de 130% nesse período. Os planos de saúde lideram a lista, representam 30,3% dos processos judiciais, seguido pelo seguro em saúde, 21,1%, saúde pública, 11,7%, tratamento médico hospitalar ou fornecimento de medicamentos, 7,8% e especificamente fornecimento de medicamentos, 5,6%, que leva em consideração a questão do tratamento de alto custo. Não existe essa caricatura da judicialização da saúde. A judicialização da saúde é um fenômeno múltiplo, há diversos tipos de judicialização da saúde, com efeitos distintos e com uma diversidade regional também muito grande. O Brasil é diferente na judicialização da saúde. No segundo dia de evento, aconteceu a reunião do Comitê Executivo Nacional do Fórum da Saúde para tratar do sistema ENATJUS, um banco de dados de pareceres técnicos que vão dar direção ao judiciário na tomada de decisão nos casos de saúde. As 27 unidades da federação estão aqui representadas para discutir enunciados, ou seja, orientações para que o juiz de direito julgue de forma cada vez mais qualificada. Veja você a quantidade de personagens do sistema de saúde e do sistema de justiça que estiveram aqui hoje e aqui permanecem. Ou seja, a busca de solução pela via dialógica e a busca de qualificação da decisão judicial. Todos nós sabemos que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E temos que encontrar mecanismo para que a população receba os serviços essenciais no campo da saúde, para evitar, evidentemente, que as pessoas não sejam atendidas. E, evidentemente, estamos estudando um mecanismo no sentido de dialogar com as entidades públicas, com as instituições, no sentido de que a saúde seja um direito de todos. Projeto de lei quer aumentar a divulgação das fotos em serviços como conta de luz e água. Bom, voltamos em instantes. O Brasil vai perder o certificado de país livre do sarampo. Quem traz agora as informações ao vivo está aqui no Jornal da Assembleia, já no telão com você, a repórter Priscila Silvério. Olha, Sérgio, isso deve acontecer nas próximas 2 semanas. O motivo é que o Ministério da Saúde confirmou um caso da doença no dia 23 de fevereiro no estado do Pará, completando 1 ano de transmissão sustentada da infecção no país. Bom, o Ministério da Saúde já informou que vai colocar em prática o plano para recuperar o título no país. Isso, o título de livre da doença, né, que foi concedido em 2016. Entre as medidas, a ampliação do turno dos postos de saúde e também a exigência da carteirinha de vacinação no momento da matrícula da criança na escola. Olha, o retorno do sarampo no país teve início no ano passado.
Os primeiros casos eles foram registrados nos estados do norte do país, que receberam um grande número de refugiados venezuelanos. E a Venezuela enfrenta, então, um surto da doença no país. Olha, Sérgio, em 2018 foram confirmados 10.326 casos da doença no país. É um número bem alto, né, Priscila? Obrigado pelas suas informações. Todos os dias, cerca de 60 pessoas, entre crianças e adultos, desaparecem na região metropolitana de São Paulo. E como ajudar uma família que procura o parente que simplesmente sumiu? Projeto de lei de autoria do deputado Wellington Moura, do PRB, quer aumentar a divulgação das fotos em serviços como conta de luz e água. E a reportagem é da Érica Rezende. 70% dos casos de desaparecimentos de pessoas que chegam até a ONG Mães em Luta tem a ver com conflitos familiares. Os motivos são 1000. E para recuperar essas crianças, né, principalmente crianças, acho muito difícil, porque a criança vai crescendo, vai se modificando, né, se perde. As mães têm que tomar mais cuidado com seus filhos, né, e quem tem idosos doentes tem que também ter mais cuidado, né, tem que vigiar mais. A página da entidade na internet reúne fotos de 2.000 pessoas que um dia sumiram de casa sem deixar vestígios. Só na cidade de São Paulo e nos municípios da região metropolitana desaparecem mais de 21.000 pessoas todos os anos. Segundo números oficiais, são investigadas só as situações em que as autoridades veem indício de crime. 10% dos casos estão relacionados com causas chamadas de enigmáticas. Pode ser tráfico de drogas, devendo para os traficantes, enfim, inúmeras coisas, né? Entre tantos motivos, Vera Lúcia procura apenas um, e que acabe com a dor de uma incerteza. Em 12 de novembro de 1992, Fabiana Renata Gonçalves, à época com 13 anos de idade, desapareceu a caminho da escola, no bairro do Jaraguá, zona norte da capital. Minha filha não tinha hábito de sair sem avisar, de frequentar lugares que a gente não considera assim meio perigoso, ou lugares que a gente não conhece. Minha filha era de escola para casa e de casa para a escola. E quando saía, sempre saía com a família, com os irmãos. Para Vera Lúcia, é na identificação das causas dos desaparecimentos que está a chave da prevenção do problema. Mas o mais importante é a família ter um diálogo aberto com seus filhos, é saber com quem eles andam, é saber aonde ele frequenta, você está entendendo? Então são coisas que hoje, a gente fica preocupado em dar muitas coisas bem materiais para os filhos e a gente esquece que a gente tem que ter o momento de sentar para saber da vida desses filhos. E quando uma criança desaparece ou um jovem desaparece, muitas vezes, em situação de conflito, é porque ele já se sentia desaparecido dentro do próprio lar. E na divulgação de uma imagem pode estar o fim de um sofrimento. O deputado Wellington Moura, do PRB, é autor de um projeto de lei que prevê a exposição das fotos de pessoas desaparecidas nas contas de serviços em São Paulo, como água e luz. Eu acho que é de suma importância a população participar num todo, junto com o privado, e é isso que nós queremos fazer. Queremos fazer com que as companhias de energia elétrica, as TVs por assinatura, possam participar desse apoio, e que a gente sabe que isso é um apoio de todos nós, de toda a população. No momento que a gente faz um projeto como esse, a gente está ajudando a mães que perderam seus filhos, estão desesperadas, pais de famílias, esposas, maridos que desapareceu sua esposa. Então nós vamos ajudar não só a Polícia Civil, em questão de investigação, toda a população no modo geral. Isso eu acho que vem somar a nosso trabalho, é uma ferramenta importante, porque você traz uma visibilidade maior à sociedade do que acontece e principalmente na divulgação dessas imagens. A gente só consegue localizar uma criança ou uma pessoa desaparecida, um jovem desaparecido, quando a gente divulga a imagem. É impossível sem a divulgação da imagem.
O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você que, a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.